milagre na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, muito obrigado. Pai, que o Senhor ministre em nossos corações nessa noite. Pai, que o Senhor seja a resposta para muitos que estão do outro lado. Oh Deus, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós estávamos aguardando, né, para que esse dia chegasse, de estarmos aqui juntos novamente, porque a gente sabe que, além de tudo, há uma perseguição sim contra a igreja. A gente sabe que é difícil, mas estamos aqui, queridos, para a glória de Deus. Nós entendemos que nenhuma arma forjada, nenhuma arma preparada prevalecerá contra a igreja do Senhor. E é por isso que estamos aqui, é por isso que acreditamos, é por isso que estamos perseverantes nesse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu já convido você, que está aí do outro lado, que já possa vir nos próximos cultos, que possa estar aqui conosco, cultuando, adorando o Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fique à vontade, querido, venha. A casa, ela é sua. A casa não é minha, a casa é sua. Amém? Deus, esses dias, querido Deus, como a gente tem falado nas lives, Deus tem falado muito aos nossos corações. Deus tem colocado coisas, Deus tem ministrado coisas em nós. Deus tem falado muito conosco. E a cada dia temos levantado altares ao Senhor. E isso é muito maravilhoso, querido, para a glória de Deus. E esses dias Deus tem ministrado no meu coração algumas coisas. Eu até falei aqui na última vez que eu ministrei que eu precisava fazer uma série, né, de ministrações. E aí, queridos, eu sei que é necessário. E essa ministração ao qual eu vou compartilhar um pouco com os irmãos, algumas coisas, não muitas, porque nós não podemos nos demorar muito, mas essa mensagem, ela faz parte da série também, em nome de Jesus. Então hoje eu vou compartilhar um pouquinho com você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quiserem sentar, fique à vontade, em nome de Jesus. E abra a sua Bíblia já em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo de número 23. Aleluia. Na verdade, 22, viu? Perdão. Lucas capítulo 22. Se puderem aí colocar aí no Lucas 22, resista aí, em nome de Jesus. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 54. Pode ser. Em nome de Jesus. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 54. Aleluias! Oh, aleluias! Sim, Deus! Santo, santo, santo. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 54, diz assim a palavra do Senhor. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu, sentado ali
à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele, mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. O homem, não sou eu, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Amém? Glória a Deus. Que bênção, queridos. Glória a Deus. Irmãos, eu queria compartilhar com você esse texto. Eu queria que você, assim como eu estou sendo ministrado ainda com esse texto, eu queria que também você se permitisse ser ministrado. A Bíblia diz que Jesus chega para Pedro quando eles estão em um momento de comunhão. E aí Jesus olha para Pedro depois que Pedro fala que jamais deixaria o Senhor. E aí Yeshua, o Jesus querido e amado, olha para Pedro e diz assim: Pedro, ainda hoje tu me negarás 3 vezes, Pedro. Aleluia! Acalma teu coração. Não falas o que tu não podes fazer, Pedro. Não fala o que tu ainda não entende, Pedro. Aleluia! E Pedro olha e fica sem saber o porquê que Jesus fala aquelas palavras. E aí, querido, acontece que Jesus é preso. E aí Jesus vai ser levado à casa do sacerdote. Como a palavra está citando aqui, como a palavra de Deus fala aqui. Aleluia! Que ele é levado ao sumo sacerdote. E quando ele é levado ao sumo sacerdote, a Bíblia diz que Pedro vai atrás, vai seguindo ele, para ver o que vai acontecer. Por quê? Porque Pedro diz agora, há algum tempo atrás, dizendo que não vai abandonar Jesus. E então ele vai com a confiança de que realmente não vai abandonar Jesus, e o segue após ele ser preso. E aí Pedro acompanha de longe. Só que, queridos, Pedro sabe que Jesus vai ser, além de ser preso, Pedro tem convicção de que algo ruim vai acontecer com Jesus. Por quê? Porque todos queriam pegar Jesus, todos aqueles homens queriam matar Jesus. E todos os seus discípulos sabiam disso. E todos os seus apóstolos sabiam disso. E Pedro acreditava também que isso iria acontecer. Então Pedro, na sua ingenuidade, foi lá e disse: não, eu vou olhar, ver lá o que é que vão fazer. Imagino eu que Pedro disse assim: não, se acontecer alguma coisa com o meu mestre, eu vou lá e me meto. Esse era o pensamento de Pedro. Imagino eu que esse era o pensamento de Pedro. Mas a Bíblia diz que quando Pedro vai se aproximando, uma mulher olha para Pedro e diz: olha, esse homem estava com ele. E aí ele disse: não, eu?
Não. Eu nem conheço. Não, eu não. E a história diz que quando ele dá mais um passo, ou ele vai para mais próximo de Jesus, a Bíblia diz que um homem chega, olha, esse sim é igual a ele. E aí quando o homem fala isso, Pedro disse, não, eu não. Eu nem conheço. E a Bíblia diz que uma hora depois, outra pessoa vem e diz, olha, esse homem verdadeiramente estava com ele é galileu. E aí Pedro diz, não, eu nem conheço esse homem. A Bíblia fala que no mesmo instante, o galo canta. Aleluia. O galo canta uma canção. E sabe qual é essa canção? A canção da traição. Sabe qual é essa canção? A canção de uma verdade. Sabe qual é essa canção? A canção que estava, para muitos que estavam ali, era uma simples canção de um galo, mas no mundo espiritual era uma canção de um traidor, era a canção de um homem que estava negando Jesus, a canção de um homem que negou Jesus. Aleluia! Uma canção de negação. E aí a Bíblia diz que quando o galo canta, Jesus olha para Pedro. E quando Pedro vê Jesus olhar para ele, a Bíblia diz que ele lembra do que Jesus falou para ele. E aí a Bíblia diz que ele chorou e saiu. Aleluia. Glória a Deus. E querido, quando eu estava sendo ministrado nessa mensagem, é interessante. Por que, pastor, é interessante? Porque, querido, deixa eu te dizer uma coisa, uma verdade, aleluia. Querido, nessa pandemia, nesse caos que está aí, querido, quantas vezes o galo cantou, aleluia. Quantas vezes o galo não cantou na sua casa? Quantas vezes você não ouviu a canção do galo dentro do teu lar? Aleluia. É para confrontar você mesmo essa mensagem, querido. Sabe por quê? Porque daqui a pouquinho nós vamos compartilhar do pão. E eu e você temos que estar livres disso. Aleluia. Eu quero dizer para você que não foram só uma nem duas, mas foi várias vezes que você ouviu a voz, que você ouviu na verdade o canto do galo. Aleluia. Sabe por quê? Porque muitas vezes você tem negado Ele. Muitas vezes você tem feito aquilo que Pedro fez naquele dia. E nessa pandemia, querido, deixa eu te dizer, foi a resposta. Aleluia. Nessa pandemia foi uma resposta grande e forte para a tua vida. E o mais interessante é que ninguém mais escutou a voz do galo, ninguém mais escutou o canto do galo, a não ser você. É interessante isso. E muito forte.
Sabe por quê? Porque Pedro ouviu uma canção, e pense numa canção terrível que foi naquele dia. Sabe por quê? Porque aquela canção mostrou uma verdade para Pedro. Aquela canção só mostrou quem estava por trás da máscara. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria que, se você puder me acompanhar, que você possa abrir a Bíblia em João capítulo 21. João capítulo de número 21. A partir do versículo 15. João capítulo 21, a partir do versículo 15. Que diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me amas? Você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Jesus. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas, ou apacenta as minhas ovelhas. Queridos, quando Jesus chega para Pedro, agora em outro momento, que ele faz essas perguntas para Jesus, ele diz assim, ó: Jesus, tu me ama? Aliás, Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz: amo, Senhor. Sabe, com aquela garra, com aquela euforia, ele disse: eu te amo, Jesus. Aí, querido, Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Aí ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí, querido, Jesus olha para Pedro com aquele olhar que eu não queria estar perto para ver. Aleluia. Ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, filho de João, tu me amas? Aí ele olha já não mais com aquela euforia, não mais com aquela vontade. Ele olha para Jesus e diz assim: oh Jesus, tu sabes que eu te amo. Eu vou falar em outras palavras, querido. Imagino que Pedro olha assim para Jesus e diz assim: Jesus, só porque eu te neguei, tu passa na minha cara. Tu está passando agora na minha cara.
só porque eu te neguei, tu passa agora na minha cara e me pergunta se eu te amo, o que eu tenho que fazer para provar que eu te amo? Aí Jesus diz assim: olha, pois cuida das minhas ovelhas, seja livre e mostre para elas o que é ser um homem livre. Aleluia! Aleluia! Eu imagino que Pedro olha para Jesus e diz: não precisa me maltratar, Jesus, só porque eu te neguei, tu me pergunta agora que eu te amo. Aí Jesus, querido, com aquele olhar manso, com aquele olhar de quem ama, com aquele olhar que quem usa de misericórdia, olha para Pedro e diz assim: Pedro, apenas eu quero te ensinar que um homem, aleluia, ele pode errar, mas também ele pode ser livre com o seu próprio erro. Aleluia! Oh! Aleluias! Eu quero que você entenda nessa noite, querido, que a questão não é o quanto você negou ele na pandemia, o quanto o galo não cantou várias vezes no teu lar, mas é o teu arrependimento, é aquilo que está aí dentro, é aquilo que você coloca de dentro para fora, é aquele perdão, é aquilo que você responde quando Deus pergunta. Aleluia! O que o Senhor quer falar comigo e com você nessa noite é se você realmente quer ser livre. O que o Senhor quer ouvir da tua boca hoje, nessa noite, é: o que queres que eu te faça? O Senhor quer que eu e você sejamos uma resposta, mas não uma resposta do que está aqui na língua, mas é o que está aqui. Aleluia! Sabe por quê? Porque Jesus, ele estava olhando para Pedro e ele estava respondendo ao clamor de Pedro. E era, pastor, era. Jesus estava respondendo ao clamor de Pedro. E qual era o clamor de Pedro, pastor? O clamor de Pedro era uma culpa. E qual era a culpa? Ter o negado. E só ama o Senhor com sinceridade. Aleluia. Você só será uma resposta quando você tira tudo aquilo que está ali entulhando por dentro, tudo aquilo que tem te maltratado por dentro. Enquanto você não se desfazer de tudo isso, você não será uma resposta. É por isso que há um momento depois, está lá depois de uma refeição, depois de um momento de comunhão, depois que Jesus está ali e aparece novamente para os discípulos, ele diz: agora eu vou saber de Pedro, se realmente Pedro está livre da culpa. E aí ele pergunta: Pedro, tu me amas? Aí Pedro: eu te amo, Jesus. Aleluia. Mas quando ele pergunta pela terceira vez, queridos, aí Pedro se derrama, Pedro não aguenta, Pedro diz assim: Jesus, o Senhor sabe que dentro de mim eu carrego algo que tem me maltratado. Aleluia.
Aí Jesus olha para ele e diz assim: sejas livres. Seja livre. Sabe o que é isso, querido? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Quando eu conheço aquele que me chamou, aleluia, e quando eu me permito que aquele que me chamou quando eu permito isso, aquele que me chamou, mude a minha vida, mude a minha história, você será uma verdade. Você não será mais uma mentira. Você não será mais um homem ou uma mulher forjado por outros. Você será uma mulher e um homem, aleluia, levantada por Deus. Um homem e uma mulher gerada pelo Pai, e gerado pelo Pai que te ama e que não te abandona jamais. Sabe por quê, queridos? Eu já falei isso aqui. A Bíblia diz que quando Pedro chora e sai do estado que ele se encontra, a Bíblia diz que ele volta para a sua mesma atividade de antes. A Bíblia diz que tudo acontece. Jesus entrega a sua vida na cruz, e do lado estava um ladrão, e do outro estava outro ladrão, e no meio estava aquele que está entregando a sua vida, e só entrega a sua vida, aleluia, quem não tem medo de perdê-la, quem é livre, aleluia. E aí ele volta para a sua atividade. Aí sabe quem vai buscar ele de volta? Está lá Pedro, tentando pescar novamente, tentando tomar a vida de volta, tentando retomar a sua vida de antes. Você está entendendo aqui? Pandemia, né? Neguei Jesus, tenho negado Jesus. Não, vou retomar minha vida. É mais fácil, aleluia, desfazer daquilo que Ele te entregou, querido, do que você lutar por isso. Aleluia! É mais fácil dizer, eu não o conheço, do que dizer, pode vir pandemia, pode vir o que for, mas eu não negarei. E está lá Pedro, pescando. Aí Jesus vai lá ao encontro dele e diz assim, ei, joga para o outro lado. Vocês pegaram muito peixe? Não, não pegamos nada ainda. Pois joga aí pro outro lado. Aí Pedro joga. E quando Pedro joga, aí Pedro se lembra, é o mestre. Eu falei isso aqui outra vez. Aí Pedro joga a rede, pula na água e vai ao encontro do mestre. Ele vai em encontro à verdade, porque ele cansou de ser uma mentira, ele cansou de ser uma farsa, ele cansou de ser aquele que negou Jesus, para ser agora aquele que vai vencer com Jesus. Aleluia! Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus, Pedro, vem comigo. E aí Pedro foi,
E é nessa hora aqui, queridos, que Jesus olha para Pedro e diz: tu me amas? Ele estava dizendo: por que tu voltou às tuas práticas antigas, Pedro? Aí Pedro: eu te amo, Senhor. Pedro, tu me ama? Por que tu deixou que o galo cantasse várias vezes dentro da tua casa? Aí Jesus olha de novo para Pedro: Pedro, tu me amas? Aí Pedro não aguentou: Jesus, eu não aguento mais. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus olha para aquele homem e diz assim: pois vem comigo, Pedro. Vem ser a resposta. Aleluia. Vem comigo, Alex. Vamos ser a resposta. Vem comigo, casa de Davi. Vamos ser a resposta. Não importa quantas vezes você o negou. Aleluia. Não importa hoje. O que importa é que você está se permitindo. Ou você está permitindo. Aleluia. O encontro. O que importa é que você está permitindo esse encontro. E não tem encontro melhor do que ter um encontro com a verdade. Então, queridos, que você hoje possa se encontrar com a verdade. Porque é a verdade que te liberta. A verdade é a resposta para a tua vida e para os teus filhos. A verdade é a resposta para a tua casa. A verdade é a resposta na tua mesa. A verdade é a resposta no teu leito. A verdade, aleluia, é a resposta dentro da tua casa. A verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia, receba. Eu quero ser. Eu não quero apenas pregar, eu quero ser. Amém, queridos. Aleluias. Santo, santo. Obrigado, Jesus. Querido, guarde essa palavra no teu coração. Eu vou encerrar ela por aqui. Aleluia.